No profundo do Sistema Solar, a cerca de 880 milhões de milhas da Terra, gira graciosamente um mundo intrigante que cativou os corações e mentes dos astrônomos por séculos. Bem-vindo ao enigmático reino de Saturno, o gigante gasoso repleto de segredos. Desde um padrão hexagonal artificialmente formado em seu polo norte, até misteriosas chuvas vindas do espaço, recentemente, os cientistas notaram algo estranho acontecendo com os anéis de Saturno, o que os fez preocupar-se com nosso vizinho cósmico no futuro distante. Aqueles que habitarem a Terra não terão a oportunidade de ver os majestosos anéis de Saturno, mas porque os astrônomos acreditam que eles estão prestes a desaparecer e o que são essas coisas estranhas movendo-se ao longo dos anéis de Saturno. Bem-vindo ao Universo Explicado, vamos explorar juntos. Inscreva-se e ative o sininho para receber os melhores vídeos. As primeiras imagens de Saturno capturadas pela sonda Pioneer 11 em 1979 marcaram o início de nossa jornada para compreender esse gigante celestial. Mas foi somente com a chegada da missão Cassini, em 2004, que os cientistas começaram a desvendar os verdadeiros encantos desse mundo anelado. À medida que continuamos a estudar Saturno, ocasionalmente o planeta revela seus segredos, mostrando o quanto ainda não sabemos sobre sua natureza intricada. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e possui um núcleo que representa cerca da metade do seu raio, pesando aproximadamente de 12 a 20 vezes a massa da Terra. No entanto, o surpreendente é que ele flutuaria na água se houvesse um reservatório grande o suficiente para cabê-lo. Isso ocorre porque a densidade do gigante gasoso é de cerca de 0,687 gramas por centímetro cúbico, tornando Saturno o menos denso entre os planetas do Sistema Solar. Mas não para por aí. Enquanto a maioria dos outros planetas que orbitam o Sol parece quase perfeitamente esférica, Saturno é o mais achatado de todos. Seu período orbital é de aproximadamente 10 horas e ele gira incrivelmente rápido, fazendo com que o gigante gasoso se destaque na região do Equador e se aplane nos polos. O planeta com anéis tem cerca de 75 mil milhas de diâmetro em seu equador e se estende por cerca de 68 mil milhas de um polo a outro. As distintas faixas amarelas e douradas de Saturno, visíveis da Terra, são causadas por ventos extremamente velozes em sua atmosfera superior, que atingem incríveis 1.100 milhas por hora. No entanto, se você observasse Saturno de perto, veria algo verdadeiramente bizarro: um padrão hexagonal colossal com cerca de 20 mil milhas de diâmetro. Inicialmente, essa figura hexagonal imensa pode dar a impressão de uma megaestrutura intricadamente projetada. Adicionando ao mistério, o padrão transita de uma tonalidade azulada para um tom dourado. Imagens de alta resolução capturadas pela Cassini foram cuidadosamente compiladas para criar uma impressionante animação que revela esse fenômeno em cores vibrantes pela primeira vez. Dentro do vórtice giratório do hexágono localizado no polo norte de Saturno, ocorre um enorme furacão, com olhos que chegam a mais do dobro do tamanho dos furacões da Terra. Vórtices avermelhados estão espalhados ao redor do furacão, e todos eles giram em harmonia com o movimento anti-horário da corrente de jato hexagonal. Dentro do hexágono, há uma notável diferença na composição das partículas em comparação com o exterior. No hexágono, as partículas de névoa menores são abundantes, enquanto as maiores são escassas, e fora do hexágono, a situação se inverte. Uma das características mais intrigantes dessa tempestade de 6 lados é sua resistência. Enquanto os furacões na Terra duram apenas uma semana, esse notável hexágono persiste por décadas, talvez até séculos. Mas como uma tempestade monstruosa como essa se forma? Simulações de computador revelaram um fenômeno intrigante
conhecido como convecção térmica profunda. Quando o calor é transferido através do movimento de fluidos ou gases, ele pode gerar fluxos atmosféricos que resultam na formação de grandes ciclones polares e em um padrão de jato oriental em altas latitudes. À medida que esses elementos atmosféricos se combinam nas regiões superiores do planeta, eles dão origem à forma hexagonal inesperada observada no Polo Norte de Saturno. A persistência do hexágono é resultado dessas tempestades que se formam profundamente no interior do planeta, a milhares de milhas abaixo das camadas de nuvens. Não se conhece nenhum outro fenômeno semelhante em qualquer outro lugar do universo. Observações detalhadas indicam que, em certas áreas, os anéis podem atingir uma espessura de aproximadamente 0,6 milhas, enquanto os anéis principais têm surpreendentes 32 pés de espessura, o que dá mais de 9 metros. As partículas nos anéis de Saturno têm uma ampla faixa de tamanho, indo de pequenos grãos de gelo, semelhantes à poeira, a fragmentos substanciais do tamanho de casas, e até mesmo algumas partículas excepcionais que alcançam dimensões equivalentes às de montanhas. No entanto, nem sempre soubemos sobre os anéis de Saturno. Há quase 4 séculos, quando Galileu apontou seu telescópio para Saturno, ele descreveu o planeta gigante gasoso como tendo orelhas ou alças, que eram, na verdade, as protuberâncias alongadas que agora reconhecemos. Ao olhar para os magníficos anéis de Saturno, os cientistas, com seu modesto telescópio, não puderam discernir os detalhes intrincados dos anéis, levando-o a confundi-los com grandes corpos celestes posicionados em ambos os lados do planeta. Hoje, acreditamos que sabemos quase tudo o que há para saber sobre os majestosos anéis do sexto planeta, mas eles continuam a surpreender nossas expectativas. As partículas nos anéis de Saturno, que são quase inteiramente compostas de gelo de água, estão envolvidas em um equilíbrio delicado entre duas forças opostas. A atração gravitacional de Saturno as atrai em direção ao planeta, enquanto sua velocidade orbital tenta impulsioná-las para fora do espaço. Os cientistas sempre se perguntaram se o planeta evoluiu com seus anéis, e as descobertas mais recentes mostram que Saturno nem sempre teve essa característica peculiar. Por mais de 90% da vida útil do gigante gasoso, ele não tinha anéis. Então, como e quando eles se formaram? Uma possibilidade é que os anéis tenham se originado mais tarde na existência do planeta, quando pequenas luas geladas orbitando Saturno colidiram umas com as outras. Essas colisões podem ter sido desencadeadas pela influência gravitacional de asteroides ou cometas que passavam. Um estudo de 2016 propôs outra ideia intrigante. Os anéis podem ser os restos de planetas anões. Essa teoria sugere que esses planetas anões, que encontraram seu fim no passado distante, agora existem como os enigmáticos anéis que circundam Saturno. Ou talvez tenha sido apenas uma grande lua que colidiu com o maior satélite de Saturno, Titã. Os cientistas identificaram uma possível lua chamada Crisálida, que existia antes da formação dos anéis de Saturno. Através de simulações de computador, eles descobriram que a Crisálida tinha um tamanho semelhante ao da terceira maior lua de Saturno, Japeto. No passado, a interação gravitacional entre Saturno e Netuno causou uma inclinação e oscilação no eixo do planeta, levando a ângulos variáveis sob os quais observamos os anéis de Saturno. Titã exerce sua gravidade sobre o planeta e se afasta rapidamente, enquanto nossa Lua também se afasta da Terra, mas a um ritmo mais lento. Cerca de 100 a 200 milhões de anos atrás, Titã e Crisálida entraram em ressonância, e à medida que Titã migrou para longe, as forças gravitacionais desestabilizaram a órbita da Crisálida, fazendo com que ela se aproximasse de Saturno e fosse dilacerada por sua gravidade.
Quase 99% da crisálida foi absorvida pelo gigante gasoso, e o 1% restante deu origem ao impressionante sistema de anéis que vemos hoje. De acordo com um estudo recente, a idade dos anéis de Saturno é de aproximadamente 100 a 400 milhões de anos, mas sua existência pode estar prestes a chegar ao fim. Um verdadeiro espetáculo celestial faz com que os majestosos anéis de Saturno derretam e, em mais 100 milhões de anos, eles desaparecerão sob a influência da radiação solar ou de nuvens de plasma causadas por impactos de rochas espaciais. As partículas de poeira dos anéis saturnianos às vezes se tornam eletricamente carregadas e perturbadas. Quando isso acontece, as partículas de poeira aderem ao campo magnético de Saturno, que as atrai para o interior da alta atmosfera do gigante gasoso. À medida que o gasoso gigante orbita o Sol, o planeta e seus anéis se inclinam, o que altera a quantidade de radiação emitida em suas camadas internas dos anéis e afeta a intensidade da chuva de anéis de gelo. A NASA afirma que o sistema de anéis do sexto planeta está se esgotando a uma velocidade extremamente rápida. Estima-se que a cada 30 minutos ele perde o volume de uma piscina olímpica. Recentemente, após 4 décadas de pesquisa, os cientistas revelaram que a cascata de chuva de anéis caindo sobre Saturno tem um impacto na atmosfera do planeta. A cada segundo que passa, uma quantidade impressionante de até 6.000 libras de partículas de gelo previamente bombardeadas por radiação ultravioleta solar desce graciosamente sobre o planeta. À medida que essas partículas fazem sua jornada atmosférica, sua energia acumulada é transferida para o ambiente circundante por meio de colisões com outras partículas. Essa troca energética contribui para o aquecimento atmosférico de Saturno e pode causar faixas brilhantes nos hemisférios norte e sul do planeta. Mas essa não é a única chuva em Saturno. Encélado, uma lua de Saturno, lança jatos de gelo de água no espaço a partir de seu oceano subterrâneo. Algumas dessas pequenas partículas são influenciadas pelo campo magnético e pelas forças gravitacionais de Saturno, fazendo com que elas caiam na atmosfera do gigante gasoso. Esse fenômeno é conhecido como chuva de lua. A chuva dos anéis de Saturno é uma mistura de substâncias químicas, incluindo alguns compostos orgânicos. Recentemente, Saturno se tornou novamente o rei das luas do Sistema Solar, com a descoberta de 62 novos satélites orbitando o planeta anelado, elevando o total para 145 luas. No entanto, 2 desses satélites em particular despertam o interesse dos cientistas, Titã e Encélado. Ambos possuem pelo menos um ingrediente essencial para a vida. Titã é conhecida por sua densa atmosfera e pela abundância de moléculas orgânicas complexas, consideradas blocos de construção da vida. Enquanto Encélado possui um oceano subsuperficial de água líquida, tornando-se um candidato promissor para abrigar vida ou sustentar as condições necessárias para a existência dela. Titã possui uma atmosfera espessa semelhante à de um planeta, composta principalmente por nitrogênio. Além disso, Titã tem rios, lagos e mares em sua superfície. No entanto, ao contrário dos corpos d'água preenchidos de água da Terra, os reservatórios líquidos de Titã consistem em metano e etano. O metano é um composto associado a processos metabólicos de muitos organismos, servindo como fonte de energia, embora seja altamente improvável que uma membrana baseada em lipídios, crucial para a sustentação da vida em nosso planeta, sobreviva nas condições hostis de Titã, como temperaturas congelantes de cerca de menos 178,89 graus Celsius. Os cientistas propuseram uma possibilidade alternativa envolvendo uma molécula chamada acrilonitrila. Uma das propriedades únicas da acrilonitrila
é a capacidade potencial de formar estruturas estáveis e flexíveis, semelhantes a membranas celulares, criando um material fino em folha. Essas folhas poderiam, então, moldar-se em pequenas esferas, ocas, chamadas exossomas, semelhantes às bicamadas lipídicas. Esses exossomas poderiam atuar como microscópicas unidades de armazenamento e transporte. O que é fascinante é que o Observatório ALMA detectou quantidades significativas de moléculas de acrilonitrila na atmosfera de Titã, com até 2,8 partes por bilhão. Os cientistas acreditam que uma abundância desse composto atinge a superfície da Lua através de processos que ocorreram ao longo da existência de Titã. Os pesquisadores calcularam que o Mar de Ligeia, um dos lagos de Titã, poderia ter coletado acrilonitrila suficiente para criar cerca de 10 milhões de exossomas em cada mililitro de líquido. Para dar uma perspectiva, isso supera a abundância de aproximadamente 1 milhão de bactérias por mililitro de água do oceano costeiro da Terra. O lançamento do drone Dragonfly da NASA, programado para 2027, examinará a Lua em profundidade e finalmente nos aproximará de entender se a vida poderia se formar em um corpo celeste como esse. Até lá, podemos descobrir ainda mais candidatos para a existência de vida extraterrestre dentro do nosso sistema solar. Portanto, fique ligado para as últimas descobertas na exploração espacial. E obrigado por assistir mais um vídeo do canal O Universo Explicado.